Oi, meus amores, tudo bem? Olha só, que a gente está aqui, né? Mais uma semana se inicia e nós vamos começar mais uma aula de português, certo? Vocês vão pegar o livro de vocês, esse livro aqui de português, e vão abrir ele na página 240, tá? Nós vamos ter uma aula de gramática hoje, fazendo respondendo algumas questões relacionadas ao texto, certo? Então, aqui na página 240, ele diz assim: antes da leitura, nós vamos ver uma manchete. O Portal Minas faz ciência infantil, divulga textos sobre ciências, tecnologia e inovação, com curiosidades e debates voltados especialmente ao estado de Minas Gerais. Para conhecê-lo, acesse o link. Então, ele dá o link aqui da internet para que, se você queira conhecer esse portal, que fala sobre esse espaço da ciência infantil, né? E ele diz que o acesso foi em 5 de abril de 2019, quando ele colocou essa manchete. Então, em seguida, ele diz assim: o texto que você vai ler na página seguinte é uma reportagem extraída do site Minas Faz Ciência Infantil. Veja a página inicial dele. Então, aqui, ele coloca a foto da página inicial da internet desse site. Ele mostra aqui como é que é a página deles da internet, tá? Em seguida, ele diz assim na letra A qual público esse site é destinado? Ora, no início da leitura a gente viu que ele disse que o Portal Minas faz ciência infantil. Então, a que público ele é destinado? Ele é destinado ao público infantil, ou seja, às crianças. Letra B. Os textos desse site são voltados a qual área? Culinária, ciências ou arte? É claro, né, gente, que é ciências, porque ele nem está falando de culinária, que é comida, nem está falando de arte, ele está falando de ciências. Segundo, você já leu alguma reportagem? Comente com os colegas de que ela tratava. Então, se você já leu, já teve a oportunidade de ler alguma reportagem, você vai dizer sim, Aí você não pode comentar com os colegas, você pode comentar com as pessoas da sua casa. E se você nunca leu uma reportagem, você vai colocar não na sua resposta. Terceiro, o título da reportagem que você vai ler na página seguinte, que é a página 241, já ouviu falar de agricultura urbana? É uma pergunta, né, que faz no texto. O que você imagina que seja agricultura urbana? Então, antes de você ler o texto, o que é que você imagina que quer dizer agricultura urbana? Aí você vai colocar aqui embaixo, né, na sua opinião, o que você acha que quer dizer agricultura urbana, tá? Página 241. Leia a reportagem a seguir e conheça um pouco mais sobre a agricultura urbana. Então ele fala: já ouviu falar de agricultura urbana? Faz a pergunta, né? Entenda como as hortas e a agricultura urbana podem contribuir para reduzir o desperdício e ampliar o acesso da população a alimentos saudáveis. Então vocês vão ler o texto, mas eu posso dizer para vocês que o texto ele fala sobre o desperdício de alimentos, ele fala o que é a agricultura urbana, que na verdade a agricultura urbana é aquela agricultura que a gente tem em casa mesmo. Muitas pessoas no quintal de casa ou no jardim de casa plantam pé de mamão, pé de tomate, tem gente que planta macaxeira, tem gente que faz aquela horta dele, né, da pessoa em casa mesmo, não é verdade? Então aí é o que a gente chama de agricultura urbana, que a agricultura rural é aquela que é no sertão, no sítio, no interior. A agricultura urbana é onde a gente mora, na cidade, no bairro, né? Na área urbana, que é essa área aqui que a gente mora. Então tem pessoas que cultivam realmente aquela plantação ali em casa e se alimentam até dela, não é verdade? Então é sobre isso que esse texto está falando. Então vocês vão ler com calma o texto e vão entender com detalhes o que é que o texto fala, certo? Já
Na página 242, ele fala dos benefícios desse movimento. Quais são os benefícios que esse movimento traz para a vida da gente? Então ele fala que como é que se ocupa o espaço na cidade para fazer esse tipo de plantação. Ele fala que isso aí é uma atitude que evita desperdício de alimentos, né? Ele também fala que famílias se alimentam melhor através dessa plantação que a gente tem em casa. Ele também fala que amplia a nossa consciência, a gente tem uma consciência melhor de que não se deve desperdiçar alimentos. Ele também fala que a gente deve ter responsabilidade com essas hortas. Ele fala também que esse tipo de agricultura, ele controla a umidade do ar e a temperatura, ajuda, né? Ele também fala que ajuda na poluição do ar e que também valoriza o estresse e ajuda no psicológico da pessoa. Então ele vai falar sobre tudo isso nessa página 242. Aí vocês vão realizar a atividade que está na página 243 e na página 244, certo? Na página 243, as duas primeiras perguntas é a opinião sua. Então você vai ler a pergunta e vai dar a sua opinião. Então não é, a minha resposta não é igual à sua, não é igual à da outra pessoa, porque é uma opinião minha. A terceira questão, ele pergunta qual é a informação que o texto chamou mais a sua atenção. Então também é a sua opinião. O que foi que mais chamou a minha atenção naquele texto que eu li? No quarto, ele fala sobre a reportagem, qual é a finalidade, e dá duas alternativas. Então você vai ler, vai ver qual é a alternativa correta e vai marcar o X. No quinto, é verdadeiro ou falso. Tem 6 alternativas, você vai ler as 6 alternativas e de acordo com o texto, você vai dizer o que é verdadeiro e você vai dizer o que é falso e vai marcar lá o V ou então o F. No sexto, ele diz que, em geral, qual é o destino dos produtos da agricultura urbana. Então, no texto ele diz para onde os produtos da agricultura urbana eles são enviados. Então, você vai olhar no texto e vai responder. Página 244. Sétimo, onde a agricultura urbana pode ser realizada? A gente falou sobre isso, né? Aí você vai responder onde é que a gente pode realizar ela. No oitavo, ele dá um textinho e faz uma pergunta dando 2 alternativas. Você vai marcar um X na alternativa correta. Nono, qual é a importância da foto que acompanha a reportagem? Por que você acha que aquela foto que está lá mostrando na reportagem, ela é importante para o texto? Também é uma resposta de opinião sua. E qual é a função da legenda da foto? A legenda é o título, tá? O que coloca embaixo da foto ou em cima da foto. Ou até mesmo na foto, né? Qual é a importância que aquilo ali tem para o texto? Aí você também vai dar a sua opinião. E no 10º, ele vai pedir para você reler, né? Ler novamente esse trechozinho aqui da reportagem que ele marcou. E ele pergunta assim, em que local e como poderia ser construída uma horta urbana em seu bairro? Comente com seus colegas. Então você vai pensar, onde é que eu poderia construir uma horta urbana aqui no meu bairro? Ah, eu podia construir em tal local. E você vai comentar com seus colegas. Então você vai responder e depois vai comentar com seus colegas, certo? E aí finaliza a nossa aula de português de hoje. Foi textos, interpretações sobre o que a gente entendeu sobre aquele determinado texto. Na leitura, a gente estuda a gramática também. A gente visualiza o verbo, visualiza os artigos, visualiza os substantivos, os adjetivos. Tudo tem no texto. É só a gente olhar e identificar, porque a gente também já sabe tudo o que é, certo? Então, que a gente finalizar a aula agora, né, com essa informação. Lembrando que qualquer dúvida é só vocês entrarem em contato comigo no privado e tirar a dúvida. E também lembrando que vocês podem
E que vocês devem realizar a atividade, tirar a foto e mandar para mim para correção, tá certo? Beijo, meus amores. Amo vocês. Beijo.